O Templo da Poesia apresenta o ciclo de masterclasses O Enigma Sofia. Sofia foi enigmática? A resposta por Filipa Leal. Moderação Nicolau Santos. Temos hoje connosco uma pessoa que eu aprendi a apreciar inesperadamente há uns anos, que entrou pela minha vida adentro quando eu fui passar umas férias ao Algarve. Como de costume, levo vários livros, vários deles de poesia, e no meio ia um livro da pessoa que está aqui ao lado. E eu fiquei logo surpreendido com essa poesia e depois fui seguindo o trajeto dessa pessoa. E aquela primeira impressão que eu tive, se eu trabalhasse num clube de futebol e ela fosse futebolista, eu estaria rico, eu deduzi que ela ia ser realmente uma grande poeta. E, efetivamente, isso veio a confirmar-se. Ela disse um dia que os poetas, ou pelo menos a nova geração de poetas, gostam de dormir até tarde, não têm horários para escrever, amam e fumam demais e morrem mais cedo que os romancistas, embora também façam literatura. E eu peço desculpa, mas não resisto, um dos primeiros poemas que eu depois li em público, inclusive, por acaso, foi no meu instituto, no Instituto Superior de Economia e Gestão. Na altura convidaram para ir lá fazer qualquer coisa, e eu li este poema desta grande senhora da poesia que está aqui ao lado. Ao contrário dos ingleses, eu não tinha o hábito de ler no metropolitano. Acabava de chegar de uma cidade limpa e agradável, com muitos portugueses e, no máximo, 3 africanos, 4 ou 5 indianos, 10 chineses. Parecia-me então que ler não era a atividade mais interessante do metropolitano de Londres. O homem que se sentou à minha frente era, no máximo, inglês. Talvez para não envergonhar a única portuguesa na carruagem, por solidariedade, abriu a mochila e, em vez de um livro, tirou uma maçã. O homem era enorme e trazia às costas uma volumosa mochila de criança. O homem era enorme, mas tão infantil, tão generoso, tão puro nos meus 18 anos. Primeiro perguntou-me se eu queria dar uma trinca na maçã dele. Que não, muito obrigada. Depois perguntou-me se eu queria deitar a cabeça no ombro dele. Que não, muito obrigada. A seguir levantou-se com aquela gentileza própria das capitais e, talvez porque eu insistisse em não ler, talvez porque eu fosse a única a olhá-lo, estendeu uma mão como para se despedir e, agarrando-a, começou a puxar-me na direção da porta enquanto dizia baixinho e, no máximo, perverso: vem comigo que eu pago-te, vem comigo que eu pago-te, vem comigo que eu pago-te. Não gritei. Tive vergonha de gritar. Tive vergonha que ele fosse mau. O homem ainda agarrava a minha mão e, olhando para mim e para a porta aberta, como quem decide se me leva ou se me deixa ficar. Que não, muito obrigado. Que não, muito obrigado. Que não, muito obrigado. As pessoas, mesmo as boas, repetem-se tanto. Filipa Leal. Bom, a Filipa tem um trajeto notável. Eu suponho que não irei ler tudo, porque senão metade da sessão fica logo aqui feita. Desde diversos livros de poesia, alguns dos quais estão à entrada para quem os quiser comprar. Vamos ver se eu não me engano naqueles que já li. Talvez os lírios compreendam, a cidade líquida e outras texturas, o problema de ser norte, Vale Formoso, foi este que eu conhecia a Filipa a partir do Vale Formoso, Adília Lopes Lopes, pelos leitores de poesia, Vem à Quinta-feira, e o último, Fósforos e Metal, sobre a imitação de ser humano. Portanto, estes são os livros de poesia. Também já escreveu prosa, também já fez guiões para cinema, exatamente, e para teatro também.
para teatro também, e tem prémios, etc. Recentemente, também já não é muito recentemente, para aí há 2 anos, parte da obra foi editada numa edição bilingue na Colômbia, com o título Nos Dias Tristes não se fala de aves, que é o... Nos Dias Tristes não se fala de aves, e portanto tem uma enorme já carreira, apesar de ter praticamente 20 anos. E a Filipa veio aqui para nos falar se a Sofia era enigmática, e portanto vamos ouvi-la com atenção. Sofia. Muito obrigada ao Nicolau Santos. Estamos no Templo da Poesia e, como sabem, o Nicolau Santos é uma espécie de deus dos poetas, e durante muitos anos na página do Expresso de Economia ia ajudando-nos a todos, ia-nos ajudando a dar a conhecer, e eu tenho uma gratidão imensa, infinita, eu e muitos poetas portugueses, sobretudo nos mais jovens, porque as primeiras vezes que o Nicolau começou a publicar os meus poemas eu tinha praticamente 20 anos, não, mas aí sim, e portanto agradeço muito ao Nicolau tudo o que tem feito pela poesia portuguesa com os seus recitais, um grande poeta também, que eu já tive a oportunidade de ler no Literatura Aqui, com um sentido de humor extraordinário, que eu muito admiro. E muito obrigada à Ana Paula Jardim e ao Templo da Poesia e à Câmara de Oeiras e à Sofia, que é ela que aqui nos traz. Sendo o ciclo geral destas masterclasses chamado O Enigma Sofia, vocês calcularão qual será a minha resposta, se é sim ou não. Mas eu, de qualquer forma, escrevi um texto, assim me foi pedido, e tal como a Paula Moura Pinheiro fez na primeira sessão, vou começar por vos ler o texto e depois conversamos então com o Nicolau e convosco. Eu vou pôr os óculos porque já não tenho 20 anos. E dentro deste texto lerei alguns poemas de Sofia integrados no texto geral. O texto chama-se então O Tubarão de Sofia e de Spielberg. Numa entrevista recente a Steven Spielberg, perguntavam-lhe sobre as célebres contrariedades técnicas que enfrentou no filme Tubarão, de 1975. Spielberg respondeu: nesse caso, o filme ficou melhor porque a tecnologia falhou. Quando já não podíamos mostrar o tubarão, então sugeríamos que ele ia atacar. Caríssimos e caro Steven Spielberg, o que venho aqui defender hoje é que a poesia é mais ou menos isso: não poder mostrar o tubarão. A poesia sugere o que não afirma. A poesia ataca quando parece recuar. A poesia agita as águas com ou sem dentes de animal feroz lá dentro, e por isso nunca saberemos, como no cinema, se ali está um tubarão de verdade. Porque, como no cinema, o que interessa à poesia não é a verdade, no seu sentido literal. Essa verdade é um delírio da juventude. É, mais tarde, uma ambição envelhecida. É, em suma, o que não importa na arte. Sofia era enigmática? Foi esta a pergunta a que me pediram que hoje respondesse. Reli a obra poética de Sofia, e apenas nela irei hoje concentrar-me, mas foi num título de Carlos Drummond de Andrade que encontrei a resposta. Em 1951, Drummond publicava um livro rapidamente considerado como marco da maturidade existencial e artística do poeta brasileiro. O livro chamava-se Claro Enigma. E este título poderia bastar-me para partilhar convosco tudo o que pressenti na poesia de Sofia. Um claro enigma. Não por excesso de clareza, mas pelo que inclui de permanente claridade. Mas se Drummond procura, nesse livro, talvez ironicamente, construir o enigma no poema Escuro, Sofia tenta, através do poema, decifrar o enigma e devolver-lhe o gesto claro. Leia-se, do poeta brasileiro, Oficina Irritada. Escreve Drummond. Eu quero compor um soneto duro como poeta algum ousara escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Quero que meu soneto, no futuro, não desperte em ninguém nenhum prazer e que no seu maligno ar imaturo, ao mesmo tempo saiba ser, não ser. Esse meu verbo antipático e impuro há de pungir, há de fazer sofrer, tendão de Vênus sob o pedicuro. Ninguém o lembrará. Tiro no muro, cão mijando no caos, enquanto Arturo, claro enigma, se deixa surpreender. Ora, as artes poéticas de Sofia parecem proclamar o contrário. Refiram-se apenas 2 exemplos. No poema, de livro 6º, 1962,
e Escrita 2, de Ilhas, em 1989. No poema, escreve Sofia, transferir o quadro, o muro, a brisa, a flor, o copo, o brilho da madeira e a fria e virgem liquidez da água para o mundo do poema limpo e rigoroso. Preservar de decadência, morte e ruína o instante real de aparição e de surpresa. Guardar, num mundo claro, o gesto claro da mão tocando a mesa. E em Escrita 2, escreve numa sala grande e quase vazia. Não precisa de livro nem de arquivos. A sua arte é filha da memória. Diz o que viu e o sol do que olhou para sempre o aclara. Drummond, para quem a poesia era um negócio de grande responsabilidade, como ele dizia, defendia que até os poetas se armam e que um poeta desarmado é mesmo um ser à mercê de inspirações fáceis, dócil às modas e compromissos. Sofia rejeitava igualmente as modas e os compromissos, sobretudo com o irrelevante. Tal como a personagem de Fellini, interpretada por Marcello Mastroianni no filme La Dolce Vita, quando diz, em 1960, poesia é esta arte que prefiro, que acredito será útil amanhã. Uma arte clara, sábia, sem retóricas, que não minta e não seja aduladora. O olhar de Sofia era também puro e claro. O que via é que nem sempre seria fácil de iluminar. Por isso parecia procurar não a luz, mas a luz. Herberto Helder, no texto O Escultor, do livro Retrato em Movimento, de 1967, conta a parábola da agulha. Uma mulher que perdeu uma agulha na cozinha está a procurá-la na varanda. Passa um rapaz e pergunta-lhe porque é que ela a procura na varanda se a perdeu na cozinha. E a mulher responde, porque na cozinha está escuro. É como se dentro do ser humano estivesse demasiado escuro e a Sofia não restasse senão procurar fora de nós, na harmonia perfeita da natureza. Em 1964, quando recebeu o Grande Prémio de Poesia pelo seu livro Sexto, declarou: sempre a poesia foi para mim uma perseguição do real. Um poema foi sempre um círculo traçado à roda de uma coisa, um círculo onde o pássaro do real fica preso. E se a minha poesia, tendo partido do ar, do mar e da luz, evoluiu sempre dentro dessa busca atenta. Quem procura uma relação justa com a pedra, com a árvore, com o rio, é necessariamente levado, pelo espírito de verdade que o anima, a procurar uma relação justa com o homem. Relendo a obra de Sofia, pareceu-me que ali o verdadeiro enigma se traduz na natureza e que é nessa relação justa com a pedra, com a árvore, com o rio, mas também com o mar, com o vento, com os bosques e com a noite, que se vão expondo os mais íntimos segredos, os enigmas do homem. O sonho, o mistério e a estranheza são levados no poema para o fundo do mar ou para o céu ao escurecer. Então, é como se o único gesto possível do poeta fosse unir-se definitivamente à natureza. O poema Mar, do seu primeiro livro, Poesia 1, de 1944, parece já uma declaração de intenções poéticas. Mar. De todos os cantos do mundo, amo com um amor mais forte e mais profundo aquela praia extasiada e nua, onde me uni ao mar, ao vento e à lua. Cheiro a terra, as árvores e o vento que a primavera enche de perfumes, mas neles só quero e só procuro a selvagem exalação das ondas, subindo para os astros, como um grito puro. No mar, procurar o mar. No vento, procurar o vento. Ou tentar ser o mar, experimentar ser o vento. Há um aparente desejo de simplificação do discurso humano quando se refere à natureza, como se só assim alcançasse, também, um estado puro. Trata-se de observar e anotar, de forma aparentemente simples, a simplicidade do que observa. Ou, máxima ousadia, tentar então unir-se ao que observa e fazer parte do universo como o mar ou o vento fazem. Quando Sofia se refere ao ser humano, parece-me não haver, aparentemente, tão claro enigma a decifrar. E esse jogo poderá ser o maior de todos os enigmas. A ambiguidade é transferida para a natureza, para o fogo, para a água, para as florestas a que promete a alma. E quando não está na natureza, é em comparação com a natureza que se dá, na poesia de Sofia, o enigma do humano. Na sua estreia literária, publica vários poemas que julga anunciarem essa urgência de se confundir com a selvagem exalação das ondas, e que para aí
se encaminhe o seu destino. Mas é a noite, porventura, um dos mais constantes enigmas que encontrei na obra poética de Sofia. São inúmeras as suas referências à noite, como palco de quase todos os mistérios por desvendar. Leia-se a este propósito o poema O Jardim e a Noite. Atravessei o jardim solitário e sem lua, correndo ao vento pelos caminhos fora, para tentar como outrora unir a minha alma à tua, ó grande noite solitária e sonhadora. Entre os canteiros cercados de bucho, sorria a sombra tremendo de medo. De joelhos na terra, abri o repuxo, e os meus gestos foram gestos de bruxedo. Foram os gestos dessa encantação que devia acordar do seu inquieto sono a terra negra dos canteiros e os meus sonhos sepultados, vivos e inteiros. Mas sob o peso dos narcisos floridos, calou-se a terra, e sob o peso dos frutos ressequidos do presente, calaram-se os meus sonhos perdidos. No entanto, note-se, por um lado, o enigma é transferido para a natureza, como se estivéssemos assoberbados por tamanho esplendor. Por outro lado, é como se só ali pudéssemos evadir-nos do ilimitado enigma humano. Só ali poderíamos enterrar os nossos sonhos, as nossas ânsias carregadas de impossível, contra a sua harmonia perfeita. Mas mesmo ali, no jardim solitário e sem lua, apesar de tudo estar vivo, nada consegue fazer renascer nosso grande êxtase perdido. Escreve Sofia, entre os canteiros cercados de bucho, enquanto subia e caía a água do repuxo, murmurei as palavras em que outrora para mim sempre existia o gesto de um impulso. Palavras que eu despi da sua literatura, para lhes dar a sua forma primitiva e pura, de fórmulas de magia. Docemente a sonhar entre a folhagem, a noite solitária e pura continuou distante e inatingível, sem me deixar penetrar no seu segredo. E eu senti quebrar-se, cair desfeita, a minha ânsia carregada de impossível, contra a sua harmonia perfeita. Tomei nas minhas mãos a sombra escura e embalei o silêncio nos meus ombros. Tudo em minha volta estava vivo, mas nada pôde acordar dos seus escombros o meu grande êxtase perdido. Só o vento passou, e quente, e à sua volta todo o jardim cantou, e a água do tanque, tremendo, se maravilhou em círculos, longamente. Ó grande noite solitária e sonhadora, escreve Sofia, noite solitária e pura, distante e inatingível, que não a deixa penetrar no seu segredo. Mas é afinal de quem o segredo? Do vento que passa? Do jardim que canta? É naturalmente também em quem a observa, e não apenas na noite, que residirá o enigma. Neste confronto entre a natureza e a condição humana, rendemo-nos à nossa degradação, à nossa impermanência, ao nosso igualmente infinito mistério. E a poeta tenta até despir as palavras de literatura, para lhes dar a sua forma primitiva e pura, de fórmulas de magia. É, portanto, a suposta fuga à própria condição literária, com os seus artifícios, na tentativa de devolver ao poema a magia daquele jardim noturno. A cidade, pelo contrário, símbolo do trabalho do homem, surge vazia de mistério e do oculto, enquanto que em todos os jardins parece haver um anjo a espreitar-nos. Exemplo desta quase aversão é o poema Cidade, do mesmo livro. Cidade, rumor e vai-vem sem paz das ruas, ó vida suja, hostil, inutilmente gasta. Saber que existe o mar e as praias nuas, montanhas sem nome e planícies mais vastas que o mais vasto desejo. E eu estou aqui, em ti fechada, e apenas vejo os muros e as paredes, e não vejo nem o crescer do mar, nem o mudar das luas. Saber que tomas em ti a minha vida e que arrastas pela sombra das paredes a minha alma, que fora prometida às ondas brancas e às florestas verdes. Um pouco mais adiante, Sofia acrescenta num outro poema muito breve: cidade suja, restos de vozes e ruídos, rua triste à luz do candeeiro que nem a própria noite resgatou. Neste seu primeiro livro, são várias as referências ao mundo estranho do arvoredo, no poema Noite das Coisas, ao bosque de bailados e segredos, embalando no anseio dos teus dedos aquela misteriosa maravilha que à transparência das paisagens brilha, no poema Primavera, e aos enigmas do seu mar permanente, por vezes sombrio. Ir beber-te num navio de altos mastros, no mar alto, ó grande noite alucinada e pura, brilhante e escura, bordada de astros. Para ti sobe a minha inquietação e sobressalto.
o meu caos, desilusão e agonia, pois trazes nos teus dedos a sombra, o silêncio e os segredos, a perfeição, a pureza e a harmonia. Daqui, do mar alto, Sofia parte um pouco mais adiante para o fundo do mar. No fundo do mar há brancos pavores, onde as plantas são animais e os animais são flores. Mundo silencioso que não atinge a agitação das ondas. Abrem-se rindo conchas redondas, baloi-se o cavalo marinho. Um polvo avança no desalinho dos seus 1000 braços. Uma flor dança, sem ruído vibram os espaços. Sobre a areia o tempo poisa, leve como um lenço. Mas por mais bela que seja cada coisa, tem um monstro em si suspenso. O mar de Sofia é também portador do enigma, e o monstro aqui suspenso, no mar como no poema, poderia ser o tubarão de Steven Spielberg, esse que não se vê, mas se adivinha. Com ele, segue Sofia o seu caminho, sem perder de vista o que a natureza pode devolver-nos de nós próprios. No livro Dia do Mar, de 1947, há um corpo que segue 1000 segredos porque tem o baloiçar dos arvoredos. Aqui, se o homem é transbordante de confissão e segredo, é por ser como o mar, ou por ter o silêncio indizível de um jardim invadido de luar e de segredos. E um dia, talvez, mas talvez tarde demais, possamos caminhar no mistério dos pinhais e do mar. Um dia mortos, gastos, voltaremos a viver livres como os animais. E mesmo tão cansados, floriremos, irmãos vivos do mar e dos pinhais. O vento levará os 1000 cansaços dos gestos agitados e reais, e há de voltar aos nossos membros laços a leve rapidez dos animais. Só então poderemos caminhar através do mistério que se embala no verde dos pinhais, na voz do mar, e em nós germinará a sua fala. Comecei por roubar a Drummond a resposta à pergunta que aqui me fizeram, se Sofia era enigmática. Acredito que Sofia perseguisse o claro enigma nessa obra em que até a canção vem de encostar o ouvido aos búzios. A canção escutada por Sofia parece vir não de dentro das suas inquietações individuais, nem de fora, do outro como espelho humano, das alheias inquietações coletivas. A canção de Sofia parece vir também do silencioso mistério da natureza. Refira-se esta passagem do poema Saltimbancos no livro Coral, de 1950. Corpo de escamas como o de um peixe, nas águas da noite cheias de correntes, tem 2 búzios do mar sobre os ouvidos. Ouve, só para si, uma canção. No mesmo livro repetia no outro poema: eis que o mundo de ti cai abolido e tu ficas sozinho e muito longe, com 2 búzios do mar sobre os ouvidos, ouvindo só para ti uma canção. Na sua obra poética encostamos não um, mas os 2 ouvidos aos búzios. Encerramo-nos assim a tudo o que é ruído de gente e de cidades feitas e habitadas por gente e de problemas de gente. Só um bocadinho de água, desculpem. Um dos seus últimos livros de poemas, 1997, chama-se mesmo O Búzio de Cós. O texto que lhe dá título é revelador. Este búzio não o encontrei eu própria numa praia, mas na mediterrânica noite azul e preta. Comprei-o em Cós, numa venda junto ao cais, rente aos mastros baloiçantes dos navios, e comigo trouxe o ressoar dos temporais. Porém nele não ouço nem o marulho de Cós, nem o de Egina, mas sim o cântico da longa vasta praia, atlântica e sagrada, onde para sempre minha alma foi criada. A poesia de Sofia vai a caminho do mar e do ar e de uma pureza, uma tentativa de inocência inicial e ancestral. Nela se rejeita tudo o que é supérfluo e burocrático. Creio na nudez da minha vida. Tudo quanto me acontece é dispensável. Só tenho o sentimento suspenso de tudo, com a eternidade a boiar sobre as montanhas. Escreveu em coral. Já no livro Ilhas, reiterava: cumpridos os deveres cumpridos, deixaram de assediar minhas horas. Doce a liberdade retoma em si, minha leveza antiga. Ao permanente fascínio pela natureza, junta-se um desencanto com a cabeça humana, quase sempre virada para o lado errado do destino. Por vezes, é mesmo como se todos os lugares reservados aos homens fossem inabitáveis por excesso de indiferença e de terror. Em Ilhas, aqui regressa.
O País Sem Mal. Um etnólogo lhes ter encontrado entre selvas e rios, depois de longa busca, uma tribo de índios errantes, exaustos, exauridos, semi-mortos, pois tinham partido desde há longos anos, percorrendo florestas, desertos e campinas, subindo e descendo montanhas e colinas, atravessando rios em busca do país sem mal. Como os revolucionários do meu tempo, nada tinham encontrado. Na obra de Sofia, esta desilusão parece ser a de uma criança com vocação para tropeçar, porque, como escreveu Vladimir Nabokov, quem tropeça é sempre alguém que se distrai a olhar para as estrelas. Sofia olha as estrelas, olha o mar, olha as árvores e constantemente tropeça na fragilidade humana. Terror de te amar num sítio tão frágil como o mundo. Mal de te amar neste lugar de imperfeição, onde tudo nos quebra e emudece, onde tudo nos mente e nos separa. Assim escreveu em coral. Mais tarde, no livro Mar Novo, acrescentava: é o teu rosto ainda que eu procuro, através do terror e da distância, para a reconstrução de um mundo puro. O outro é também na poesia de Sofia destinatário desta aflição, cúmplice do medo da imperfeição desse lugar que habitamos. O outro do poema de Sofia é muitas vezes tão solitário como aquela que a ele se dirige e que ao seu lado encara o desfazamento e se atreve a discordar da dissimulação e do cinismo. Porque os outros se mascaram, mas tu não. Porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão. Porque os outros têm medo, mas tu não. Porque os outros são os túmulos caiados onde germina calada a podridão. Porque os outros se calam, mas tu não. Porque os outros se compram e se vendem e os seus gestos dão sempre dividendo. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Porque os outros vão à sombra dos abrigos e tu vais de mãos dadas com os perigos. Porque os outros calculam, mas tu não. E por mim, este poema do livro Mar Novo teria bastado para vos responder. Aos que procuram o abrigo e os que escolhem o perigo. Só no perigo estará, porventura, o enigma. Toda a poesia é perigosa. Toda a poesia é enigmática. Em toda a poesia, acredito, como em toda a arte verdadeira, haverá um tubarão que não se mostra, mas se sugere. Na obra de Sofia, porém, o tubarão não está ao serviço das metáforas do homem. É o homem que observa o mar e que se espanta com o claro enigma de ali existir sempre um tubarão. Muito obrigada. Obrigada. Peço desculpa se foi um bocadinho longo. Em casa parecia mais rápido. Eu peço desculpa se me alonguei. O único problema é que ficaram esgotadas todas as perguntas depois desta lição, não é? Não sei que perguntas é que haverá para fazer. Mas suponho que a ideia da alegoria do tubarão é muito interessante, porque há alguns poemas da Sofia que parecem ser mais diretos. Esse último que... e há poemas políticos, ou próximo dos políticos, sim, digamos assim, da Sofia, que parecem ser poemas mais diretos, mas há outros realmente sobre a noite, sobre o mar, o fundo do mar, sobre a floresta, onde o que perpassa é que pode haver alguma coisa ali que nos pode ameaçar, que não existe. E, portanto, sob esse aspecto é muito interessante essa dicotomia. A Sofia também, ela própria como personalidade, enfim, provavelmente não terá sido sempre assim, mas nos últimos anos de vida era uma personalidade também um pouco enigmática, um pouco etérea. Era difícil chegar à Sofia, falar com a Sofia. Ela raramente deu entrevistas. Isso também eventualmente potenciava potenciava esse enigma. Mas, enfim, eu não sei realmente o que é que se pode dizer depois desta apresentação da Filipa, mas gostava de ouvir um pouco mais sobre isto relativamente a essa dicotomia de ao longo do tempo, eventualmente, a Sofia foi... O livro Coral, eu não sei de que data, é dos primeiros livros dela, não é? O Coral, vou dizer-te. O Coral é de 1950, portanto, pois, a primeira é de 44. É dos primeiros livros.
Depois, eventualmente, à medida que se vai aproximando de 1974, é a altura em que talvez ela comece a escrever poemas mais carregados do ponto de vista político. Sim. E depois disso, enfim, passa de novo a escrever muito sobre o mar, sim, sobre outro tipo de... Exatamente. Portanto, os poetas têm fases. Eu acho que sim, como a lua. Como a lua. O que é curioso, Nicolau, na verdade, é quando nos fazem uma pergunta e nós vamos reler a obra com essa pergunta na cabeça, encontramos coisas que nunca tínhamos encontrado. E, portanto, na verdade, o que eu escolhi ler-vos também de poemas, no fundo, não são necessariamente os poemas de que eu mais gosto ou que mais, embora o último seja talvez um dos poemas da minha vida, este último poema, este de Porque os outros se machucaram, mas tu não. É uma coisa, acho que é um poema infinito, não é? No fundo, é a mensagem que qualquer jovem, desde muito jovem, que este era um poema que me acompanhava. Mas quando se vai reler uma obra com uma pergunta, nós encontramos a resposta nos lugares onde não estávamos à espera de encontrar. Eu achei que quando fosse reler a obra ia encontrar o enigma que se pensa da Sofia, nunca conhecia a Sofia, naturalmente, mas que se pensa na Sofia, na figura da Sofia. E, na verdade, encontrei muito mais o enigma transferido para a natureza, e muito mais nessas primeiras obras, obviamente mascarando o enigma humano, como se o enigma não estivesse no lado humano, como se o ser humano fosse uma coisa bastante linear e como se de facto na natureza ela encontrasse todo o enigma encantatório que a fazia crescer como ser humano. Mas foi a minha leitura, se calhar estou erradíssima e no fundo o que vos trouxe foi a minha visão quando procurei esta pergunta. Na verdade não me cabe aqui falar dela como mulher, mas hoje por acaso até vos trouxe porque achei muito engraçado a revista do Expresso com este artigo da Ana Cerumanho sobre os 100 anos de poesia. É muito engraçado porque a filha da Sofia diz uma coisa que eu trouxe-vos porque achei curiosíssimo. Diz, portanto, Isabel Sofia, a segunda entre os 5 de Sofia e Francisco de Sousa Tavares, diz: todas as pessoas têm o seu mistério, mas a minha mãe, entre todas, era quem tinha o maior mistério. Parecia habitar o seu mundo próprio e, de repente, parecia que se ausentava. Tinha uma vida interior muito rica. E eu achei muito giro isto, porque, no fundo, quem a conheceu provavelmente falaria do enigma de outro ponto de vista, não é? Do enigma da mulher, imagino eu. Mas imagino que vocês tenham todos outra visão qualquer em relação ao enigma de Sofia, não sei. Não, mas depois há essa questão. Todas as pessoas que leem um poema entendem provavelmente de maneira diferente. Sim. E depois acontece isso que acabaste de dizer, ou seja, quando se parte para ler um poema com uma pergunta ou com algum tema, começam-se a descobrir coisas que nunca se tinham... Tornamos uns detetives, não é, da obra e encontramos pistas, vamos encontrando pistas e de repente se calhar tendencialmente já só vemos aquelas pistas, é como se de repente tudo fosse um enigma e já estamos entusiasmadíssimos com o tema e de repente afinal a pergunta, agora diziam-me não, mas a resposta certa era não era enigmática. Mas eu encontrei enigma. E a história do Herbert Welder também é muito... É muito impressionante, aquela história, é maravilhosa. Eu penso que ele conta como se não tivesse sido ele a criá-la, como se fosse de facto uma parábola que já existisse e que ele conta no texto. Mas é muito bonito a ideia de procurar no sítio onde está mais luz, mesmo que não tenha sido onde perdemos as coisas, não é? E isto marcou-me imenso, eu conheci este texto há muito pouco tempo. Eu também. E fiquei tão impressionada, fiquei mesmo muito impressionada. Aliás, é engraçado porque eu estive agora na Colômbia, na Feira de Livros de Bogotá, e o tema que me calhou, e eu tinha lido o texto por acaso, era sobre a iluminação. A iluminação na poesia, de alguma maneira. E eu contei esta história na Colômbia e no fim da sessão vieram imensos colombianos pedir-me como é que se chama o poeta, porque é uma coisa que nós nunca imaginamos, que alguém não saiba quem é o Herberto Helder, mas em Bogotá não sabiam e foi muito engraçado porque estava toda a gente a escrever Herberto, eu dizia e pensei, meu Deus, é o Herberto, como não sabe? É normal. É curioso que quem me chamou a atenção para esse livro foi uma pessoa que eu tinha convidado para ir à Lusa, chamado Carlos do Carmo, e que me disse que por motivos de saúde não iria, mas chamou-me a atenção para o livro porque diz, tem lá uma entrevista que o Herberto Helder me fez há não sei quantos anos em Luanda e que é extraordinária. E realmente lê essa entrevista e aquilo nem parece uma entrevista, é no fundo o Herberto Helder a descrever a conversa que teve com o Carlos de Carmo, mas a fazer apreciações sobre o fado, etc. E chamou-me a atenção para o livro que eu comprei e depois li essa outra grande. Maravilhoso.
E o do Drummond, que eu citava, trouxe também para vocês verem, pronto, é este, e chama-se Claro Enigma, mas é muito engraçado porque o Drummond, no fundo, proclama exatamente o contrário daquilo que eu acho que a Sofia tentaria fazer, não é? Ele quer, ironicamente, com o sentido do humor do Drummond, fazer o soneto escuro e obscuro e procurar qualquer coisa, eu acho que ironicamente, porque o Drummond também tinha uma enorme claridade e, sobretudo, uma enorme clareza. Escrevia de uma forma extremamente simples, não é? Portanto, penso que fosse irónico e se calhar era para ser levado um bocadinho mais a sério, porque nós, quando temos livros escuros, somos levados mais a sério do que se eles forem livros clarinhos, com cores. Já houve um senhor que disse que o poeta é um fingidor. Não é? Exatamente. Muito bem. Quem é que quer colocar questões à Filipa? Ou contarem alguma coisa, porque eu não sou especialista em Sofia, portanto não se espantem que eu não saiba responder às perguntas. E se quiserem partilhar alguma coisa, eu prefiro. Começarem a fazer perguntas, deixem-me sublinhar que hoje temos aqui connosco duas pessoas que eu gosto particularmente. Uma que conheço há muito pouco tempo, pessoalmente, e outra que conheço já há algum tempo. Uma pessoa que é uma autêntica lutadora, militante da poesia, tem aberto editoras, se bem que as editoras às vezes têm dificuldades e têm de se abrir outras editoras, mas enfim. Para além disso é uma grande poeta, que é a Maria Quintas, e depois temos connosco também uma Mafalda Veiga, que é uma extraordinária cantora, e eu peço uma salva de palmas para ela. E estas sessões, estas masterclasses não aconteceriam sem Ana Paula Jardim. Merece maior salva de palmas. E também sem o entusiasmo da Sofia, que eu não sei se está aqui na sala, mas também costuma estar presente. Parece a entrega de prémios da SPA. Claro. Estou a brincar. Muito bem, então... questões, também podem colocar questões sobre a poesia da Filipa, não tem problema, não é? Porque temos aqui duas extraordinárias mulheres, portanto, a Sofia... Também está a Maria Quintas na sala e o Nicolau Santos. E podemos abrir as... E a Mafalda, claro. E a Mafalda também. Portanto, podemos. Eu não vou falar da Sofia, porque tu disseste tudo e mais alguma coisa sobre ela. Esmagou. Esmagou. Mas isso é normal, ela esmaga. Ela esmaga, arrasa. Ter amigos na sala é sempre uma coisa boa. Deve-se trazer sempre algum amigo. Não, estamos a falar de poeta para poeta. De poeta para poeta. Não de amiga para amiga. O que é que tu achas? E eu pergunto-me isto a torto e a direito. O que é que tu achas que move um poeta para escrever? Essa é uma grande e talvez a mais difícil questão. Por acaso, a Sofia, eu tenho em comum com a Sofia uma coisa engraçada, que é termos tido famílias, pessoas na família, que nos foram lendo poemas antes de nós sabermos ler. A Sofia conta essa história algumas vezes e os meus irmãos hoje não estão aqui, mas são testemunhas de que a nossa mãe, que era formada em literatura inglesa e uma absoluta apaixonada pela poesia, adorava, tinha uma voz lindíssima e adorava recitar poemas, e portanto nós éramos muito pequenos quando a minha mãe nos citava o Liberdade do Pessoa. Para nós esse era o auge, não é? Ai, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer, ler amassadas, estudar em nada ou só ler sem literatura. E, enfim, nem Jesus Cristo tinha biblioteca. Portanto, aquilo então nós aprendemos praticamente logo à cabeça. E sempre que nos mandavam estudar, por acaso não mandavam, nós éramos um bocado atinados demais, mas pronto, fazíamos. A minha mãe nesse aspecto não teve chatices. O meu pai nem sabia se nós estudávamos ou não estudávamos, achava tudo ótimo e éramos os melhores do mundo. As mães são sempre normalmente um bocadinho mais chatas, mas a minha mãe connosco por acaso não teve esse problema, mas tinha... Eu acho que não achou que nenhum de nós fosse ser escritor ou poeta, mas tinha um prazer tão grande em recitar poesia, que recitava-nos sonetos de Camões, pelos quais eu fiquei absolutamente apaixonada, e portanto aos, sei lá, 14, 15 anos, na minha secretária, tínhamos sempre aqueles placares de cortiça, onde se punham coisas. Então, normalmente as pessoas tinham, olha, pósteres da Mafalda Veiga ou assim, e eu tinha sonetos de Camões, além dos pósteres que ia tendo. Lembro-me perfeitamente, por acaso, porque há uns tempos apareceu uma fotografia desse meu quarto, e então houve uma fase em que eu tinha, na adolescência, então eu era grupo de sonetos de Camões e das crónicas do Miguel Esteves Cardoso. Eu era absolutamente obcecada pelo Miguel Esteves Cardoso. Eu ainda não, quer dizer, não o conheço pessoalmente como escritor, ou seja, ele não faz nenhuma que eu existo, mas no outro dia vi-o na praia, no Algarve, e fui lá
dizer-lhe olá, assim, mas só disse olá. Posso tirar uma fotografia? E tirei uma fotografia com o Miguel Esteves Cardoso, que não faz ideia nenhuma quem eu sou, mas eu pelo menos fiquei com a fotografia. Porque eu era grupo. Então, mas pronto, mas na verdade ter essa tradição eu acho que pode ser importante, mas nenhum dos meus irmãos, um deles é engenheiro, outro é psicólogo, portanto nenhum deles sequer ficou um leitor de poesia. O meu irmão, como é mais novo, coitadinho, eu depois fui comprar os discos todos do João Vilaré e comecei a dizer poemas muito cedo também no Pinguim, no Porto, que era uma cave onde nós íamos dizer poemas com 18 anos, onde conheci o Pedro Lamares, o Isaac Ferreira e todos esses grandes amigos de hoje, há 20 anos, a dizermos poesia numa cave no Porto, e eram as nossas segundas-feiras à noite, mas com toda a tradição que existe já, não havia já discos do Vilaré. O meu irmão era o primeiro. E o meu irmão obrigava-o a recitar o fado falado comigo. Mas exatamente nos timings do Vilaré. Portanto, era como se punha. As outras pessoas punham um disco e ficavam a cantar por cima. Eu punha o Vilaré. Na adolescência, obrigava o meu irmão, coitadinho, com 10 anos, a dizer por cima o fado falado. Eu ainda sei o se do Kipling de cor, tal como o Vilaré, ou o Cântico Negro, tal como o Vilaré eu dizia, porque me interessava muito a leitura de poemas. Hoje em dia tenho a alegria de fazer disso uma espécie de profissão. No Literatura Aqui faço leituras do programa da RTP2, mas nós subimos da cave, eu e o Pedro Lamares, não é? Começámos na cave e agora estamos na RTP2. Mas foram 20 anos de treino para chegar lá. Mas não sei, respondendo-te, não sei se isso, a Sofia conta também este artigo belíssimo da Ana Sormanho 2, que fala-se sempre nisto um pouco, não é? E já sabia a Nau Catrineta até por causa de uma empregada da casa, que lia, ela já sabia muitos poemas de cor antes de saber ler também. Acho que era uma fase em que também, provavelmente tem a ver com os tempos, não é? Na altura dizia-se poesia na televisão, portanto as pessoas tinham este hábito. E passaram para alguns dos filhos e eu era uma alma antiga e fiquei por ali. E depois não sei dizer o que é que faz com que o poema surja, mas acho que é uma necessidade absoluta, acho que é não poder viver sem ele um bocadinho, não é? Não poder ser de outra maneira. Mas, Filipa, uma das coisas que nós ouvimos de escritores de romance, ficção, etc., por exemplo, o Lobo Antunes diz que tem um método, todos os dias escreve não sei quantas horas e tal, disciplina. O Gonçalo Leme Tavares, quando tinha os filhos pequenos, trabalhava das 5 da manhã às 7, antes de os ir levar ali disciplinadamente. Um poeta não é assim, pois não? Eu não tenho filhos pequenos já por causa disso, não estou a brincar. Mas eu acho que todo o trabalho requer uma disciplina, mas eu, por exemplo, não tenho método nenhum, porque também um romancista, como os casos em que citaste, pelo menos, muitos romancistas conseguem viver da escrita, ou pelo menos conseguiriam, mesmo que o Gonçalo também tenha outras profissões, e acho que dá aulas e tudo isso, mas mais facilmente um romancista vive da escrita do que um poeta. E, portanto, no fundo, um poeta... a disciplina é reservada um bocado mais para os empregos, para os 20 empregos que temos que ter para pagar as contas do poeta. E, portanto, a partir daí vamos escrevendo nos tempos livres, é tudo ao contrário. E, portanto, a disciplina dos tempos livres é um bocado enfadonha, porque a pessoa já teve disciplina o tempo todo. E, portanto, agora, depois, eu acho que há um trabalho. Acho que eu, pelo menos, sou incapaz de me sentar para escrever 2 ou 3 poemas hoje. Sou incapaz de me sentar para escrever o poema chega... ou não chega, e muitas vezes há aquela história magnífica, já não sei quem é que contava, um músico norte-americano que contava que lhe surgia sempre a canção, não sei se isto acontece, uma fada, mas que lhe surgia sempre a canção quando era menos apropriado. Então uma vez estava a guiar e de repente surgiu-lhe, não sei se foi algum dos Rolling Stones, que surgiu-lhe a canção e ele acho que olhou para cima e disse God, can't you see I'm driving? Não é? E eu, quer dizer, a mim acontece-me constantemente, já perdi metade da minha obra, que é a parte melhor, foi perdida, porque ou estava exausta à meia da noite, a ter que escrever a série de televisão, não sei, e de repente, que são horas de dormir, não é possível, não me vou levantar outra vez, acender tudo, procurar o caderno, não dá. E, portanto, a minha disciplina é a ausência total de disciplina no caso da poesia. Mas depois, quando é para criar o livro, digamos assim, quando é para reunir em livro, eu sou absolutamente obsessiva cada vez mais. Mas sempre chateei bastante os meus editores, porque está na gráfica o livro, eu ainda estou a fazer alterações e a mudar a ordem dos poemas acho que depois sim, antes dele estar fixado, há um trabalho e uma disciplina e uma dedicação, aquela espécie de oficina, digamos assim. Há poemas em que eu nunca toquei, por exemplo, o que leste, o Wembley Park, foi escrito assim e nunca teve nenhuma alteração.
Mas às vezes, para não nos repetirmos tanto, também é preciso reler e, portanto, a história de que o poeta é um preguiçoso, também não acreditem nisso. O poeta tem que trabalhar muito para poder ser poeta. E há uma boa notícia do mundo empresarial, é que se vocês saíram da cave e já chegaram onde estão, o Bill Gates saiu de uma garagem e também chegou longe, portanto, há esperança. Há esperança. Há esperança, desde que seja para ler poemas de outros, há esperança. Muito bem. Mais questões? E a Sofia, estamos aqui estamos a afastar-nos da Sofia. Diga? Mas isso é uma loucura numa sessão sobre a Sofia ir ler um poema meu. Eu estava a pedir, porque eu conhecia a Filipa pelo... Muito obrigada. Vem comigo, não é? Vem à quinta-feira. Vem à quinta-feira. Tem uma cadência tão bonita. Eu não tenho um livro, eu não trouxe nenhum livro meu. Juro. Esse é um dos meus poemas preferidos. Mas a Ana Paula é que saberá, mas isto é uma masterclass sobre a Sofia. A Sofia, com toda a admiração, é quase um ultraje para a Sofia, coitada. Não faz mal. Eu acho que consigo. Mas a Ana Paula autoriza? Claro. Então, este é o poema que dá título ao penúltimo livro. Vem à quinta-feira. Vem à quinta-feira. É quase fim de semana e podemos talvez beber uma cerveja ao cair da tarde, enquanto planeamos a viagem a Paris. E se Paris for muito caro, sei que isto não está fácil, podemos ir a Guimarães assistir a um concerto, que ouvir é a maneira mais pura de calar. Vem à quinta-feira. A seguir temos ainda a sexta e talvez me esperes à porta do emprego. E talvez fiques para sábado e domingo. E talvez o mundo pare de acabar tão depressa. Vem à quinta-feira, mas não venhas nesta. Vem na próxima. Nesta tenho um compromisso que não posso adiar. É um compromisso profissional. Sabes que isto não está fácil. E talvez nos dê a hipótese de irmos a Paris ou a Guimarães. Vem na próxima, que eu preciso de tempo para arranjar o cabelo, para arranjar o coração, para elaborar a lista do que me falta fazer contigo. Vem à quinta-feira e não te demores. Enquanto te escrevo, já fui elaborando a lista. Sabes como gosto de pensar em tudo ao mesmo tempo. E afinal, o que me falta fazer contigo não é caro. Viajar de autocaravana, dançar na estrada nacional, ver-te chorar. Choras tão pouco. Ainda bem que estás contente. Vem à quinta-feira. Se não pudermos ir a Paris ou a Guimarães, não te preocupes. Vem na mesma. Que eu vou apanhando as canas da Índia, as fiteiras. Eu vou recolhendo a palha e reunindo cordas e lona. Já estive a aprender no YouTube como se faz uma cabana. Vem na mesma, que eu vou procurando um lugar seguro. Vem na mesma, porque a cabana, como a casa, só funciona com amor. Ou pelo menos, é o que diz o YouTube. Temos ainda tanto para fazer. Por isso, se algum dia voltares, meu amor, volta numa quinta. Obrigada, Filipa. Muito obrigada. Obrigada, sim. Muito obrigada. Eu estou comovida. Isto é mesmo uma resposta à criatividade, como é que quase que é a resposta a este seu poema sobre a criatividade e sobre como se começa ou não a fazer poesia. Sim, talvez pelo menos neste poema, e tem razão nisso, é que este poema, como se afirma logo na epígrafe do livro, é uma resposta, um diálogo com o poema do Mário de Sá Carneiro, em que ele diz: quanto a ti, meu amor, podes vir às quintas-feiras se quiseres ser gentil, para saberes como eu estou. Agora, no meu quarto é que tu não entras, mesmo com as melhores maneiras, nada a fazer, minha rica, o menino dorme, tudo mais acabou. E no fundo, este poema do Mário de Sá Carneiro é o que dá o mote depois, um bocadinho, a este poema, que depois acaba por ser o título do livro anterior. E nesse sentido, respondendo à Maria, claro que estamos todos em diálogo, e provavelmente o mais importante é sermos leitores também, não é? Ou, no caso das outras artes, observarmos o que tem que ser observado. E obviamente a Sofia está na gênese de muitos de nós. É quase com um embaraço que eu leio um poema meu numa sessão sobre a Sofia, confesso-vos. Nunca pensei, afinal valeu a pena por alguma coisa aos 40 estar aqui a ler um poema meu. Muito obrigada. Obrigada, somos nós. Mas é curioso que na tua poesia muitas vezes há ironia, se não mesmo humor. Na poesia da Sofia eu acho que não existe isso. Não.
Eu acho que a coisa mais próxima do humor, talvez, que eu encontrei na Sofia, não sei se estão de acordo comigo, mas posso estar a esquecer-me de uma coisa, é aquele poema das pessoas sensíveis. As pessoas sensíveis não gostam de matar galinhas, mas comem as galinhas, não é? Eu se calhar até tenho... Querem devo tê-lo marcado, alguns. Porque, por acaso tenho pena não ter trazido o da Adília Lopes, que responde a esse poema da Sofia, mas não o tenho aqui. Vou fazer como a Paula, se alguém estiver aí no Google, há um poema... vou ler, posso ler este poema da Sofia? Não cabia na minha... não fazia sentido no enigma. As pessoas sensíveis. As pessoas sensíveis não são capazes de matar galinhas, porém são capazes de comer galinhas. O dinheiro cheira a pobre e cheira a roupa do seu corpo. Aquela roupa que depois da chuva secou sobre o corpo, porque não tinham outra. Porque cheira a pobre e cheira a roupa, que depois do suor não foi lavada, porque não tinham outra. Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Assim nos foi imposto, e não, com o suor dos outros ganharás o pão. Ó vendilhões do templo, ó construtores das grandes estátuas balofas e pesadas, ó cheios de devoção e de proveito. Perdoai-lhes, Senhor, porque eles sabem o que fazem. É um poema extraordinário. Então, a resposta da Adília Lopes, que não sei se todos conhecerão, é este poema da Sofia. Uma tarde, Maria Cristina obrigou-me a comer osgas e a repetir com a boca cheia de osgas. As pessoas sensíveis gostam de comer osgas, mas não gostam de ver matar osgas. Por isso, têm de comer as osgas vivas se querem fazer na vida aquilo de que gostam. Pronto, apesar de não ser um humor muito claro, o humor inclui essa ironia de que falavas, e acho que este poema das pessoas sensíveis, talvez também porque depois, com a resposta da Adília, normalmente leio estes dois poemas seguidos nos recitais e funciona. Lá está mais um diálogo. Não cheguei a ir, isto para quem estava cá na semana passada, não cheguei a conseguir ir ver a Adília Lopes, mas pelo visto ela foi de facto à Gulbenkian falar sobre Sofia, mas o filme penso que está online, não sei se já tiveram a oportunidade de ver. Foi breve a intervenção, mas... Mais questões? Faz favor. Já está? Já se ouve? Boa noite a todos e obrigada mais uma vez também pela presença, quer, portanto, à Filipa, quer ao Nicolau. Eu gostaria também de, não é tanto uma questão ou questões, mas, portanto, perguntar ou pedir, portanto, que fale um bocadinho sobre se encontra alguns enigmas na parte mais de intervenção política, entre aspas, da Sofia. E se, embora, portanto, se sinta se calhar um bocadinho constrangida, como estava a dizer há pouco, eu pensei, portanto, se podia também falar um pouco nessa perspectiva em relação ao seu poema Europa, que também deste livro, a partir do qual eu também a conheci. Aliás, vim a conhecê-la aqui nas masterclasses. Eu acho que estas sessões são realmente muito importantes, porque nós, estava a falar agora já mais nas cotas, não é? Nas pessoas um bocadinho mais séniores, portanto, que estamos mais viradas para os clássicos. Pronto, professora também 36 anos e meio de literatura portuguesa e, portanto, os novos muitas vezes passam-nos à margem. E é com muito gosto que nós, nestes encontros, vamos encontrar realmente pessoas que afinal até já têm muitos livros publicados e prémios ganhos, não é? E, portanto, isso dá-nos imenso prazer enquanto pessoas que também já fizemos um trajeto por outros caminhos, mas que já temos um caminho também percorrido. E, portanto, os novos são sempre muito bem-vindos, não é? Portanto, gostaria então que, se fosse possível, falasse um pouco no enigma que está por trás do poema Europa, nessa vertente política, e se encontrou também na Sofia. Muito obrigada. Eu confesso que penso que para a semana estará cá Inês de Medeiros a falar sobre o lado revolucionário da Sofia. Eu não concentrei muito a minha leitura na parte política. Todos conhecemos a Poesia Está na Rua, não é? O slogan da Sofia, não é? E parece-me enigmático a mim como leitora, mas
já nasci muito depois do 25 de Abril e tudo mais, parece-me enigmático que uma pessoa tão misteriosa e etérea como a Sofia, enigmático, extraordinário e bonito, tivesse tido uma intervenção política, da qual certamente a Inês vos falará para a semana, porque eu não estou preparada, digamos assim, para vos falar sobre essa intervenção, mas sabemos-lo, não é? E sabemos que era uma mulher extremamente atenta, e provavelmente todos, de alguma forma, estamos atentos, embora todos a minha visão, como é que eu ia dizer isto? Por exemplo, eu nunca pensei em escrever nenhum poema político, nunca tinha pensado, de alguma forma, pudesse haver alguma coisa política no meu trabalho, mas talvez haja desde o primeiro livro, desde o início, desde o arranque. Agora, eu não acho nunca que o poeta tenha que ser, na sua obra, ou que qualquer artista tenha que ser interventivo politicamente através da sua obra. Acho que nós, como cidadãos, temos todos um dever, e temos um dever de estar atentos, e temos o dever de apoiar, de denunciar o que está errado e de tentar que as coisas mudem, digamos assim, mas acho que podemos mudá-lo com a nossa obra mesmo quando não estamos a falar sobre isso, não é? E, portanto, em relação ao meu trabalho, que é a única coisa que lhe poderei dizer em relação a esse poema Europa, é que foi um projeto muito interessante do Festival de Poesia de Berlim há uns anos, em 2012, precisamente. Estava o auge desta nova crise europeia e convidaram poetas dos vários países da União Europeia para irmos a Berlim e para escrevermos, antecipadamente, mas depois irmos lá lê-lo, para escrevermos um poema em conjunto, uma espécie de Kadavrevski. Partíamos todos do poema do poeta grego, acho que foi a Alemanha a querer, éramos todos poetas com cerca de 30 anos, e éramos todos poetas ditos jovens desses países, e era para pensarmos a Europa. E portanto, todos partíamos tínhamos 13 versos, penso eu, para cada um, e partíamos todos do mesmo poema. E depois fazíamos um poema conjunto, que depois foi lido na Academia das Artes, em Berlim, na língua original, por cada um de nós, com tradução em alemão e em inglês atrás, para que nós nos entendêssemos uns aos outros. O meu poema, que é a parte que está neste novo livro, não sei se refere, porque neste novo livro eu tenho um poema que se chama Europa Segunda Carta. No Vem à Quinta-feira eu tenho a primeiro, que é este a que lá me refiro. Ou seja, no Vem à Quinta-feira eu tenho esse poema, que fiz para o Festival de Berlim, em que no fundo, mais uma vez dialogando com outro poeta, com o Allen Ginsberg, ele tem aquele poema América, não é? Em que se dirige à América e faz uma espécie de carta à América, e o que eu fiz, uma vez que era uma espécie de carta à Europa, foi que na minha dirigi-me à Europa como quem lhe escreve uma carta, e foi de facto o meu primeiro gesto político assumido, digamos assim, foi dizer o que é que eu estava a sentir. Estávamos todos desempregados, da minha geração, toda a ter que emigrar, toda a gente a ter que sair dos seus países, e portanto estávamos na Alemanha, que era o palco de alguém, era um lugar onde talvez nos pudessem ajudar. Eu lembro-me que o poema está todo online, o poema de nós todos está online, se vocês quiserem procurá-lo, e lembro-me que a reação geral era de uma tremenda desilusão, embora nenhum de nós quisesse obviamente sair necessariamente do projeto europeu, não é, da União Europeia, mas estávamos todos profundamente desiludidos, enquanto jovens queriam trabalhar e não podiam, não é? E neste novo livro eu tenho uma segunda parte dessa que chamo Europa Segunda Carta, e essa segunda parte foi já um convite da Holanda para fazermos a mesma coisa uns anos depois, quando já estava de repente a crise gigantesca com os refugiados. E portanto, em que eles pediram aos mesmos poetas para uns anos depois, já agora muito recentemente, dizermos o que é que queríamos dizer sobre a Europa. E depois tínhamos vários temas, eu escolhi o tema dos refugiados, que é o que está neste momento no livro, e acho que ou por questões orçamentais ou por realmente, tenho um bocado de medo de dizer isto em público, mas medo, quer dizer, não é medo de arriscar, de ousar dizer isto, porque pode não ser real, mas a verdade é que eu mandei o poema e nunca mais foi contactada. Eles disseram, agradeciam imenso, que iam mandar traduzir e nunca mais foi contactada. Portanto, o poema de facto diz: Europa, deixa-me entrar, tenho papel higiênico em dia e trago 100 amigos se me apetecer. Portanto, era um poema que marcava uma posição um bocado radical em relação à maneira como estavam a ser tratados muitos dos refugiados pelos países ditos. Enfim, são temas difíceis e eu não vou falar, quer dizer, o poema está lá, mas a verdade é que, curiosamente, esse só está no livro porque depois nunca mais fui contactada, por mais mails que eu mandasse para a associação holandesa que me tinha contactado. Não sei se ficaram desiludidos com a nossa
com a nossa postura, com a nossa opinião, ou se de facto, por qualquer razão, o projeto rebentou. Eu googlei várias vezes, nunca tive conhecimento que tivesse ido para a frente o projeto. Acho que se calhar já estávamos todos tão zangados outra vez e talvez eles achassem que já estava tudo melhor. E portanto, não sei, eles os maus, não sei quem eram. Mas uma coisa misteriosa. A vida dos poetas não é fácil com as redes sociais, porque neste primeiro poema, a primeira parte do Europa, eu li uma crítica qualquer ao poema nas redes sociais e eu fiquei chocado, e obviamente não tinha sido eu que tinha escrito o poema, era alguém que dizia mal do poema. Deste meu primeiro ou do segundo? Do primeiro. Já não me lembro. Enfim. Pois, eu não faço a mínima ideia, mas era eu achei, porque eu acho que o poema tem muita força e é magnífico e expressa muito o que se vivia na altura, e quando vi aquela crítica, enfim, achei fora do contexto, mas enfim. Nós somos sempre alvos a bater, não é? De alguma maneira. Claro. Toda a gente que se expõe um bocadinho se torna um alvo mais fácil, não é? Claro. Muito bem, mais questões sobre a Sofia, sobre a Filipa? Desculpe? O Europa 2... Está no novo livro, neste livro Fósforos e Metal, sobre a intenção do ser humano. Okay. Eu chamo-lhe Europa segunda carta, porque no fundo foi um bocadinho isso. Eu continuei a carta, um bocadinho na senda do poema do Ginsberg, mas depois supostamente ia para o metro de Amsterdão, ia para estar o meu e o dos outros todos, e não fomos para lado nenhum, portanto não lhe sei exatamente, mas foi no fundo uma continuação desse projeto. Muito bem, mais questões? Se não, eu vou ler um outro poema da Filipa. Eu trouxe poemas foi da Filipa, não da Sofia. Mas a Filipa também pode ler poemas da Sofia. E este é mais um poema onde eu acho que se nota muito bem a ironia, o humor mesmo, digamos assim. Às vezes um humor um pouquinho cáustico da Filipa. Cada vez mais cáustico. E que se chama, eu acho muita graça este poema, que se chama Caso de Polícia. Eu disse que gostava de ter sido detetive e tu, de mãos no volante e as perigosas ultrapassagens do costume, nem hesitaste. Inscreve-te na PJ. Primeiro pensei que era a forma mais rápida de me calares, de acabarmos com aquele lamento estúpido de jornalista desempregada. Calei-me e tu continuaste. Acontecia-me muito. Deves ficar bem de farda. Às armas, meu amor, às armas. Eu gostava de ter sido uma detetive de escritório, a analisar as pistas do meu pensamento, de óculos na ponta do nariz, livre de trânsito, escondida à janela para ver chegar os inimigos. Tu gostavas que eu andasse por aí aos tiros, a fazer flexões, a recolher amostras de coca, a limpar o nariz à camisa, a encostar a carrinha à porta da tua casa com as sirenes ligadas. Perdoa-me se continuo a fazer pouca ginástica, se continuo a fazer coisas como poemas de amor, enquanto tu, de mãos no volante, continuas a entrar na minha rua em sentido contrário. Obrigada, Nicolau. Muito obrigada, Nicolau. Agora poesia a sério. Da Sofia, Ausência. Num deserto sem água, numa noite sem lua, num país sem nome ou numa terra nua, por maior que seja o desespero, nenhuma ausência é mais funda do que a tua. A Filipa tem outra característica que, por vezes, não é comum dos poetas. Para além de escrever muito boa poesia, lê muito bem poesia. Há poetas que não conseguem ler bem os seus próprios poemas, na minha humilde opinião. Mas enfim. Sim, mas eu gosto mais de ler os da Sofia também. Ok. Ouçamos mais alguns poemas da Sofia. Então. Caminho. Na marcha pelo deserto, eu sabia que alguns morreriam, mas pensava sob o céu redondo, onde o limite do meu amor, da minha força. E eis que morro, antes do próximo oásis, com a garganta seca e o peso ilimitado do sol sobre os meus ombros. Eis que morro cega de brancura, cansada demais para avistar miragens. Eu sabia que alguém, antes do próximo oásis, morreria. Assim o amor, espantando o meu olhar com teus cabelos,
espantando o meu olhar com teus cavalos, e grandes praias fluídas avenidas, tardes que oscilavam, demoradas, e um confuso rumor de obscuras vidas, e o tempo sentado no limiar dos campos, com seu fuso, sua faca e seus novelos. Em vão busquei eterna luz precisa. Isto já é outro campeonato, não é? Como estão a ver. Não é, não. Campeonatos diferentes. Eu regressarei ao poema como à pátria, à casa, como à antiga infância que perdi por descuido, para buscar, obstinada, a substância de tudo e gritar de paixão sob 1000 luzes acesas. Quando se cansarem, digam. Não sei se têm discos pedidos. Se tiverem, eu posso ler por encomenda também. Desculpem lá. Eu estava à procura de um muito bonito. Se calhar está no outro volume. Que eu gosto muito. Quer dizer, são todos maravilhosos, não é? Mas há um em particular que eu tive para vos ler, para terminar assim até, mas agora não sei onde é que ele está. Mas vou ler-vos este, que é maravilhoso. Mulheres à beira-mar. Confundido os seus cabelos com os cabelos do vento, têm o corpo feliz de ser tão seu e tão denso em plena liberdade. Lançam os braços pela praia fora e a brancura dos seus pulsos penetra nas espumas. Passam aves de asas agudas e a curva dos seus olhos prolonga um interminável rastro no céu branco. Com a boca colada ao horizonte, aspiram longamente a virgindade de um mundo que nasceu. O extremo dos seus dedos toca o cimo de delícia e vertigem, onde o ar acaba e começa, e aos seus ombros cola-se uma alga, feliz de ser tão verde. É tão bonito, não é? É uma coisa impressionante. Agora vou ler-vos só mais... Eu estava sem os óculos, desculpem. Vou ler-vos só mais este, que é também no artigo do Expresso, hoje porque como li hoje está muito presente. A Sofia é citada uma entrevista ou um texto em que a Sofia conta que quando a casa do Jardim Botânico, hoje em dia é o Jardim Botânico do Porto, quando a casa estava já, digamos, abandonada ou não habitada, ela ia lá muitas vezes recolher por estações, ou ia recolher pétalas de flores, de rosas ou de camélias e levava-as para o quarto da outra casa para sentir a presença daquela casa. E ela conta, neste texto, fala sobre este poema que vos vou ler agora e conta que isto era verdade, isto das rosas. Isto que ela conta no poema, As Rosas. Quando à noite desfolho e trinco as rosas, é como se prendesse entre os meus dentes todo o luar das noites transparentes, todo o fulgor das tardes luminosas, o vento bailador das primaveras, a doçura amarga dos poentes e a exaltação de todas as esperas. Parece que a Sofia realmente trincava. E agora, se calhar, a terminar, eu não faço a mínima ideia que horas são, mas não vos quero amassar, mas vou ler-vos mais este e depois, se quiserem, terminar. Ainda falta muito. Ainda falta muito. Posso ler-vos a Poesia Reunida, não faz mal. Em todos os jardins hei de florir, em todos beberei a lua cheia, quando enfim no meu fim eu possuir todas as praias onde o mar ondeia. Um dia serei eu o mar e a areia, a tudo quanto existe me hei de unir, e o meu sangue arrasta em cada veia esse abraço que um dia se há de abrir. Então receberei no meu desejo todo o fogo que habita na floresta, conhecido por mim como num beijo. Então serei o ritmo das paisagens, a secreta abundância dessa festa que eu via prometida nas imagens. Este já tem muito a ver sobre aquilo que falámos no início, não é? E continuo a não encontrar aquilo que vos queria ler. É um que acaba com ela a dizer porque eu cheguei, lembram-se desse poema? É um maravilhoso, só que eu não lembro agora em que livro é que está. Marquei tanta coisa e pelos vistos não marquei. Que eu cheguei a tempo de me ver. É um poema impressionante, mas pronto, como não era sobre o enigma e eu sou boa aluna, não marquei só sobre o enigma, desculpem. Mas poderia abrir aleatoriamente, não é? E ler um qualquer, não é? Se estou a ser um bocadinho... pronto, vou abrir aleatoriamente.
Vamos abrir assim mesmo. Quer ver o que sai. E saiu este. Quando o meu corpo apodrecer e eu for morta, continuará o jardim, o céu e o mar. E como hoje igualmente hão de bailar as 4 estações à minha porta. Outros em abril passarão no pomar, em que eu tantas vezes passei. Haverá longos poentes sobre o mar. Outros amarão as coisas que eu amei. Será o mesmo brilho, a mesma festa, será o mesmo jardim à minha porta e os cabelos doirados da floresta, como se eu não estivesse morta. Maravilhosa Sofia. Muito bem. Quem é que quer conversar com a Filipa? Se não, passo eu a ler poemas da Filipa. Não, eu vou tentar encontrar aqui, de qualquer forma, o poema. Então, enquanto a Filipa tenta encontrar o poema, eu vou ler um outro poema da Filipa que gosto muito. Mas isto não era E suposto. que é um poema duro. É um poema duro e que vem também no livro Vem à Quinta-feira. E que se chama... Eu, aliás, quando fiz um espetáculo na SPA, em que parte do espetáculo era com poesia de Jorge Sousa Braga e parte com poesia da Filipa, li este poema. Dizia-te do minuto certo do amor. Dizia-te que queria olhar para os teus olhos e ter a certeza que pensavas em mim, que me pensavas por dentro, que era eu a tua fantasia, o teu banco de trás, o teu desconforto de calças caídas, de pernas caídas, da rua que não estava fechada, porque nenhuma rua se fecha para o amor. Na cidade do meu sono havia palmeiras onde alguns repetiam putas e charros e atiravam pedras ao rio. Mas eu nunca gostei de clichês, nem de quartos de hotel, nem de camas que não conheço. Eu nunca abri as pernas, entendes? Nunca abri as pernas no liceu. Nunca abri as pernas aos 17 anos de cigarro na mão. Eu nunca me comovi com o sonho de ser tua. Eu nunca quis que ficasses, entendes? Que viesses. Queria que quisesses de mim esse minuto certo, essa rua úmida de ser norte. Queria que me quisesses certa, exata, como um minuto onde me pudesses encontrar. Eu nunca quis de ti uma continuidade, mas um alívio, uma noção de ser gente, entendes? Eu nunca quis de ti o sonho do sono ou da viagem. Nunca te pedi o pequeno almoço, a ternura. Nunca te disse que me abraçasses por trás, que adormecesses. Eu nunca quis que me desses casa e filhos e lógica, que me convidasses para dançar. Queria os teus olhos a fecharem-se comigo por dentro e tu por dentro de mim. Queria de ti um minuto. Um minuto. Filipe. Obrigada, Nicolau. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Nicolau. Isto é uma injustiça enorme que se faz a um poeta, que é ler-se uma coisa minha e depois ler-se uma coisa da Sofia, que é para vocês porem tudo dentro das gavetas certas. É uma grande injustiça. Então, vou abrir outra vez ao calhas, porque vamos provar que tudo é maravilhoso. Retrato de uma princesa desconhecida. Para que ela tivesse um pescoço tão fino, para que os seus pulsos tivessem um quebrar de caule, para que os seus olhos fossem tão frontais e limpos, para que a sua espinha fosse tão direita e ela usasse a cabeça tão erguida, com uma tão simples claridade sobre a testa, foram necessárias sucessivas gerações de escravos, de corpo dobrado e grossas mãos pacientes, servindo sucessivas gerações de príncipes, ainda um pouco toscos e grosseiros, ávidos, cruéis e fraudulentos. Foi um imenso desperdiçar de gente para que ela fosse aquela perfeição solitária, exilada, sem destino. Aqui temos a Sofia política, não é? Aqui temos a Sofia política. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. Que o tempo que nos deste seja um novo,
Que o tempo que nos deste seja um novo recomeço de esperança e de justiça. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. Erguei o nosso ser à transparência para podermos ler melhor a vida, para entendermos vosso mandamento, para que venha a nós o vosso reino. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. Fazei, Senhor, que a paz seja de todos. Dai-nos a paz que nasce da verdade. Dai-nos a paz que nasce da justiça. Dai-nos a paz chamada liberdade. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedores nem vencidos. Portanto, continuamos. Isto é do livro Dual. Quando quiserem calar-me, calem-me. Por favor. Então, bem, depois temos as artes poéticas, mas são um pouco longas e são... Já citei pelo menos uma delas. E são aquelas em que a Sofia, no fundo, descreve toda a sua gênese, não é? Toda a sua relação com os poetas que foi sabendo de cor antes de aprender a ler e depois, mais tarde, das suas relações com Pessoa e com uma data de outros poetas. Há um livrinho, por acaso, que reúne, que se chama Arte Poética, é uma edição da ASA, que por acaso eu não trouxe, mas que reúne dos vários livros dela aqueles que terão sido, enfim, encarados como as artes poéticas e aquilo a maneira como ela definia a sua própria obra. Eu continuo a não encontrar, portanto vou ler um qualquer. Fugiu. Tu leste há pouco, leste parte. Sim. Que é, para mim, o mais belo. Porque os outros se mascaram, mas não. Eu li o todo, eu li o todo, mas posso ler outra vez, se quiser. Podemos fazer um... Não, vamos aqui a este. Deve estar aqui. Deixem-me ver aqui, desculpem. As pessoas sensíveis. Vamos então aqui. Carta aos amigos mortos, do livro 6º. Eis que morrestes. Agora já não bate o vosso coração, cujo bater dava ritmo e esperança ao meu viver. Agora estáis perdidos para mim. O olhar não atravessa esta distância. Nem irei procurar-vos, pois não sou Orfeu, tendo escolhido para mim estar presente, aqui, onde estou viva. Eu vos desejo a paz nesse caminho, fora do mundo que respiro e vejo. Porém, aqui eu escolhi viver. Nada me resta senão olhar de frente neste país de dor e incerteza. Aqui eu escolhi permanecer, onde a visão é dura e mais difícil. Aqui me resta apenas fazer frente ao rosto sujo de ódio e de injustiça. A lucidez me serve para ver a cidade a cair muro por muro e as faces a morrerem uma a uma. E a morte que me corta, ela me ensina que o sinal do homem não é uma coluna. E eu vos peço por este amor cortado, que vos lembreis de mim, lá, onde o amor já não pode morrer nem ser quebrado. Que o vosso coração, que já não bate, o tempo denso de sangue e de saudade, mas viva a perfeição da claridade, se compadeça de mim e do meu pranto, se compadeça de mim e do meu canto. Biografia. Tive amigos que morriam, amigos que partiam, outros quebravam o seu rosto contra o tempo. Odiei o que era fácil. Procurei-me na luz, no mar, no vento. Esta é talvez a melhor definição da obra de Sofia, não é? Eu não queria repetir-me, nem repetir aquilo que já fui citando ao longo do meu texto. Senhor, de Mar Novo, Senhor, se da tua pura justiça nascem os monstros que em minha roda eu vejo, é porque alguém te venceu ou desviou.
em não sei que penumbra os teus caminhos. Foram talvez os anjos revoltados. Muito tempo antes de eu ter vindo, já se tinha a tua obra dividido. E em vão eu busco a tua face antiga. És sempre um Deus que nunca tem um rosto, por muito que eu te chame e te persiga. E pronto, podemos conversar também. Quem quiser colocar questões, estejam à vontade. Se não, mais 5 minutos e deixamos ir a Filipa, em primeiro lugar, fumar um cigarro, que ela já deve estar com vontade. Não, eu estou à vossa disposição. Mas não está a chatear-me não encontrar o poema que eu queria ler. O poema desaparecido. O poema desaparecido. Os poemas, às vezes, esses que desaparecem durante a noite, não voltam a aparecer. Vão-se embora e não, nunca mais aparecem. Nunca mais se encontram. E são mesmo esses que eram os melhores de todos. Claro, a obra seria toda outra se uma pessoa se tivesse levantado ou tivesse parado o carro no meio da autoestrada. Exatamente. As minhas mãos mantêm as estrelas. Seguro a minha alma para que se não quebre a melodia que vai de flor em flor. Arranco o mar do mar, ponho-o em mim, e o bater do meu coração sustenta o ritmo das coisas. Sei que estou só e gelo entre as folhagens. Nenhuma gruta me pode proteger. Como um laço, deslaça-se o meu ser e nos meus olhos morrem as paisagens. Desligo da minha alma a melodia que inventei no ar. Tombo das imagens como um pássaro morto das folhagens, tombando, se desfaz na terra fria. Isto realmente é mesmo outra coisa. As casas são, como sabemos, também uma das obsessões na obra de Sofia. As casas. Este, um dos poemas em que ela se refere às casas, do Dia do Mar. Há sempre um Deus fantástico nas casas em... Desculpem. Há sempre um Deus fantástico nas casas em que eu vivo. E em volta dos meus passos, eu sinto os grandes anjos cujas asas contêm todo o vento dos espaços. Talvez as casas sejam de facto o único lugar, voltando um pouco ao meu texto, tão puro como o jardim ou a floresta, as casas da infância, não é? As casas que no fundo estão dentro destes jardins de que ela tanto fala. Este poema que eu vos vou ler agora provavelmente podia ter sido escrito pela Sofia. Nos dias tristes não se fala de aves. Liga-se aos amigos e eles não estão. E depois pede-se lume na rua como quem pede um coração no vinho em folha. Nos dias tristes é inverno e anda-se ao frio de cigarro na mão, a queimar o vento e diz-se bom dia às pessoas que passam depois de já terem passado e de não termos reparado nisso. Nos dias tristes fala-se sozinho e há sempre uma ave que pousa no cimo das coisas em vez de nos pousar no coração e não fala connosco. Filipa Leão. Seria um ultraje terminarmos com um poema meu, portanto eu vou procurar mais um poema da Sofia. Eu tenho várias páginas marcadas e estou na esperança de que uma delas seja Por acaso o poema. não se nota nada que estejam páginas marcadas. Não, mas eu te falo umas marcações para além das marcações, outras ainda. Há cidades acesas. Vou ler-vos, então. Desculpa, acho que encontraram o poema que estava à procura, né? Sacodas Nuvens. Finalmente, obrigada. É isto mesmo. É este, o Sacó das Nuvens, obrigada. Então vamos terminar com este, se estiverem de acordo, porque era o poema que eu tinha pensado em terminar e depois achei que não era exatamente o melhor no enigma. Sacó das nuvens que te poisam nos cabelos, sacó das aves que te levam o olhar, sacó dos sonhos mais pesados do que as pedras, porque eu cheguei e é tempo de me veres, mesmo que os meus gestos te trespassem de solidão e tu caias em poeira, mesmo que a minha voz queime o ar que tu respiras e os teus olhos nunca mais possam olhar. Obrigada. Obrigada. Bom, foi um enorme privilégio termos hoje connosco a Filipa Leal, a falar da Sofia. Obrigada a você. E a falar dela também, um pouquinho também. Para a semana teremos a Inês de Medeiros,
também, e a pergunta é se a Sofia foi revolucionária. Estas masterclasses, suponho que para todos nós têm sido um prodígio de ensinamentos e, enfim, a qualidade, a sensibilidade dos oradores que por aqui têm passado certamente nos enriquecem todos muito ao final da noite. Por isso, uma enorme salva de palmas para a Filipa Real. Muito obrigado. Organização: Município de Oeiras, Oeiras Valley.